Olá a todos, seguindo em frente aqui com o nosso Dikut Shulchan Aruch, a gente se encontra no Siman Kuf Tetzain 116, Halachot de cacherização, de Nei Agalá. Principalmente para Pesach, mas a gente vai completando um pouquinho com carne e leite. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na Halacha Yud. כל כלי שאפשר לנקותו היטב, כגון הנפה וקישורי חיים וכן צלים משתמשים בהם חמץ וכן מגרדת וכן כלי שפיו צר ואי אפשר לשפשפו בפנים או שיש לו קנים, לא מען אלי עגלה. Todo tipo de kli, todo tipo de utensílio que não tem como limpar ele direito, como por exemplo uma peneira, não tem como limpar completamente uma peneira, tirar todos os restinhos de farinha que tenha lá, ou por exemplo onde se moía trigo, também é muito difícil limpar a parte de dentro. Ou, por exemplo, raladores, às vezes a parte interna, se ele é meio fechado também, se ele não é completamente aberto, a parte interna é muito difícil de limpar. Ou qualquer kli, por exemplo, que a boca dele é muito fina, ele é mais largo, mas a boca dele ela é pequenininha, não dá para entrar e realmente limpar toda a parte por dentro. Todo esse tipo de kli, todo esse tipo de utensílio, não tem como kasherizar eles para Pesach. Não tem como fazer neles agalá. Agalá, como a gente falou algumas vezes, ela serve para tirar o que está absorvido, mas se tem um pedacinho de hametz lá dentro que você não tem como tirar, a agalá não funciona nesses casos, por isso não tem como kasherizar esses tipos de utensílios. Halacha Yud, atevot matnim be'em machalim kol hashana. Caixas usadas para guardar comida, uma caixa na qual se guarda comida durante o ano. E às vezes pode ser que derramou um pouquinho do caldo de alguma sopa ou algo do tipo. Precisa leachir isso, precisa cacherizar isso, só que uma cacherização leve. Se joga água fervendo nesses lugares. Então, se você tem uma caixa que você guarda lá a comida e de vez em quando ela fica perto do mar, onde pode ser que acabou caindo um pouquinho de algum hametz quente dentro dela, já que o hametz não foi cozido nesse lugar, o hametz somente caiu em cima dele, então a nossa cacherização é da mesma forma, como a gente falou que a regra geral é que do mesmo jeito que ele absorveu o hametz, assim ele tira. Então já que aqui o hametz só chegou através do hametz caindo, por exemplo, um pouco de sopa caindo diretamente dentro dessa caixa, então a cacherização é jogar água fervendo para tirar o que tiver absorvido dentro da caixa. Certo? A água tem que ser jogada do kli, do utensílio onde ferveram a água. Então, se está esquentando água, por exemplo, numa chaleira elétrica, num kumkum, você tem que jogar diretamente da chaleira elétrica para dentro da caixa. Da mesma forma que caiu de uma panela de chunt ou uma panela de sopa diretamente dentro da caixa, assim também tem que vir a água. Não joga água, não é para jogar água de longe para cima, para cair em cima da caixa, e sim tem que se jogar diretamente na caixa. Veshulchanot, o que se faz com mesas? Alguém que tem uma mesa que ele quer usar ela durante Pesach, o que ele faz com ela? Então, aqui ele não traz essa opção, mas se é uma mesa que geralmente se usa com uma toalha em cima, nunca se coloca comida diretamente na mesa, sempre se coloca uma toalha. Então, para Pesach, se tira a toalha, compra uma toalha nova e, de preferência, limpar a parte de baixo. Às vezes a toalha tem um furinho, algo do tipo, mas se limpa a parte de baixo, já que sempre tem uma toalha separando entre as panelas que são colocadas lá, ou a comida que caiu e a mesa embaixo, é suficiente limpar a mesa e trocar a toalha. Caso seja uma mesa que a pessoa usa diretamente hametz em cima dela, נוהגים גם כן לבין אבנים מניחים על השולחן ושופכים עליהם רותחים ומוליכים את האבנים מכל מקום באופן שיהיו מים רותחים על פני כולו. O que se faz nessa situação? É igual a cacherização do mármore. Como seria a cacherização? Se joga água fervendo em cima da mesa, certo? Caso tenha caído lá hametz ou tenha sido colocado diretamente hametz quente durante o ano, se joga água quente. Agora, como a gente viu algumas vezes, jogar água quente serve quando o hametz que foi colocado lá, ele foi realmente dessa forma, caiu um pouco de sopa de hametz. Mas se colocou um pedaço de pão quente lá, por exemplo, diretamente na mesa, só jogar água quente não é suficiente. Agora, por outro lado, não dá para fazer agalá, não dá para colocar a mesa dentro de uma panela com água fervendo. Então, o que se faz? Se joga água fervendo nela, igual o hametz que caiu lá, se joga água fervendo
em cima da mesa. Agora, para que essa água chegue fervendo em todas as partes da mesa, e assim também é válido para o mármore, se passa uma pedra fervendo ou um pedaço de metal fervendo em todo o mármore para que a água não esfrie. Às vezes, quando você joga água fervendo em cima do mármore, você pode jogar num pedacinho, mas a água que vai em volta, ela vai esfriando por causa do mármore frio, por causa da mesa fria. Então, se passa algum tipo de pedra quente, que foi pré-aquecida, ou um pedaço de metal, ou que tem muita gente que faz hoje em dia usar o ferro de passar, você passa o ferro de passar rapidinho, não precisa deixar ele parado, não precisa queimar a mesa ou algo do tipo, você passa rapidinho esse ferro de passar para manter a água aquecida, manter a água fervendo, e assim é feita a cacherização da mesa, assim também do mármore. De qualquer jeito, é bom colocar um papel alumínio, algo do tipo, caso não tenha sido feito exatamente, o costume é sim colocar um papel alumínio de qualquer jeito. Antes de fazer isso, deve-se limpar a mesa ou o mármore, esperar 24 horas, sempre que a gente vai cacherizar alguma coisa para Pesach, é importante esperar 24 horas sem uso e logo depois fazer o que foi dito aqui. De qualquer jeito, ele traz aqui o costume de, mesmo que a pessoa fez todo esse processo de cacherização, cobrir com alguma coisa, cobrir com papel alumínio, ou com um pano, ou com uma toalha, ou algo do tipo, e não usar diretamente em Pesach. Porque esse tipo de cacherização não é igual na panela, que você coloca o cli inteiro, o utensílio inteiro dentro da água fervendo e não tem erro. Aqui você está jogando água quente por cima, está passando uma pedra que pode ser que passou em tudo, pode ser que não passou em tudo. Então, já que não é feito de forma perfeita, digamos assim, o costume é de realmente, depois de fazer isso, depois de fazer esse processo de cacherização, de qualquer jeito, colocar alguma toalha ou cobrir com papel alumínio. As alças dos utensílios também precisam ser cacherizadas, porque elas esquentam junto, muitas vezes quando está cozinhando, às vezes respinga um pouquinho do que está dentro da panela para fora e acaba caindo nas alças da panela. Porém, se não cabe, se você está tentando cacherizar uma panela e as alças não entram na outra panela, não tem como colocar a panela inteira com as alças, elas não entram por algum motivo, é possível cacherizar ela jogando água fervendo. Você enche água num cumcum, ferve água no cumcum, numa chaleira elétrica e joga, depois que a água estiver fervendo e borbulhando, você joga diretamente nas alças da panela. É importante que a água esteja realmente fervendo na hora que joga ela, por isso quando se faz isso com uma chaleira elétrica, quando você usa o cumcum para cacherizar alguma coisa, deve deixar a tampa aberta. Quando a tampa está aberta, o termostato do cumcum para de funcionar e ele continua fervendo a água sem fim. Então, na hora que você for jogar, você deixa a tampa aberta, segura o cumcum por baixo pela parte elétrica para deixar ele ainda ligado e assim se joga a água fervendo no que for preciso. Alachá Yud Gimel, Kol Klei Shtiá Vechel Medot Tzrichim Gam Ken Agalá. Todos os utensílios de beber, copos e jarras, etc., ou utensílios que servem para medida na cozinha, também precisa ser feito agalá. Muitas vezes a pessoa acaba usando isso com bebidas quentes ou com coisas quentes durante o ano, então deve ser feito agalá, ou seja, tem que se colocar isso na água fervendo também. O Klei Zchuchi Nogim Bevinot Elo de Lo Meaneu Leo Agalá, com relação a vidro, o costume entre os ashkenazim é que não se faz neles agalá. Como a gente falou no passado, o costume ashkenazi é de não cacherizar vidro para Pesach, já o costume esfaradi, pelo contrário, o costume esfaradi diz que vidro não precisa nem ser cacherizado, ele não absorve de jeito nenhum a comida que é colocada dentro dele. Mas de qualquer jeito, o costume ashkenazi é não cacherizar vidro. Tem alguns postos que me trazem com relação a pirex, que é um vidro muito mais forte, que dá para colocar ele facilmente na água fervendo. Tem alguns postos que me trazem que é permitido. Caso alguém tenha alguma situação dessas, é bom perguntar para o rabino. Tem alguns tipos de kelim, utensílios de metal, que eles são, como chama isso? É um metal vidrado, eles têm uma parte de vidro na parte interna dentro deles, então já que ele tem essa parte de vidro, mesmo que a parte externa dele é de metal, já que tem a parte interna de vidro, em lem takanabe agalá também não serve agalá. Mas é possível fazer nele libun kal. O que é libun kal? É aquilo que a gente falou de colocar diretamente no fogo, a ponto de esquentar numa situação em que se eu colocar alguma coisa
uma palha, alguma coisa do outro lado de onde está o fogo, ela vai queimar. A gente falou que tem dois tipos de libun. Tem o libun hamur e o libun kal. O libun hamur é realmente ferver o ferro a ponto dele ficar vermelho. Aqui, já que seria suficiente agalá, só que por causa do vidro não tem como fazer a agalá, então dá para fazer libun kal. Você coloca a panela no fogo, deixa lá por 15 minutos até ela estar bem quente em todas as partes dela, tanto na parte de baixo, onde está o fogo, quanto na parte de cima e nas alças. Isso daqui seria suficiente nesse caso.